Olá, amigos. É com grata satisfação que estamos aqui de regresso, hoje para dar início ao estudo de uma obra bastante esperada, pelo menos por mim. É uma obra de fôlego, uma obra magistral, frutuosa, Paulo e Estevão. Dessa dupla marcante do Espírito Emmanuel na psicografia abençoada pelo mediunato de Chico Xavier. É interessante porque essa obra faz parte de uma série especial de romances escrita pelo Espírito Emmanuel através das mãos abençoadas de Chico Xavier, mas não foi a primeira obra. A primeira obra dessa grande dupla foi a obra Emmanuel, escrita pelo próprio Emmanuel, e em 1941 Emmanuel assina o prefácio da obra Paulo e Estevão, Breve Notícia, como ele intitula. É interessante porque em 1931 Emmanuel aparece vestido como Publio Lentulus, uma de suas encarnações, para Chico Xavier, e apresenta-se como seu mentor e anuncia o trabalho. Olha, eu tenho uma notícia para te dar, vem trabalho por aí. Anuncio que nós vamos escrever juntos 30 obras. E Chico para assim, uai, tinha outra coisa para mim não além de trabalho? Bom, é isso, ou eu posso largar você e aí você fica também liberado das suas atividades aí na Terra e pode voltar mais cedo pro lado de cá, pro mundo espiritual. O que se prefere? E aí Chico não contestou mais nada. E dessas 30 obras iniciais viraram centenas, mais de 200 de obras psicografadas, não apenas pelo Espírito Emmanuel, mas de outros espíritos, né? Através dessa existência de renúncia, abnegação, devotamento e profundo amor, que foram as marcas, né, da existência de Chico Xavier. Mas sem mais delongas, vamos hoje neste vídeo nos debruçar sobre o prefácio da obra Paulo e Estevão. E os prefácios de Emmanuel sempre são um capítulo à parte, merecem um ou mais vídeos e mesmo assim nós não conseguimos devassar todos os pormenores, todos os meandros da mensagem tão profunda que um espírito desse nível consegue nos passar. Mas Emmanuel, no prefácio, começa perguntando sobre qual seria a real motivação de mais um livro sobre o apóstolo dos gentios. Seria uma homenagem? Não. Um espírito da monta, do escol de Paulo de Tarso, não precisa das nossas homenagens pueris, humanas. Ele não se regozija com esse tipo de vaidade. Também não é simplesmente uma obra teológica que visa falar do que os especialistas de teologia já escogitaram no decorrer dos tempos. Emmanuel não se considera um estudioso nesse sentido das passagens bíblicas a fim de se comportar como um próprio repórter ou representante das letras cristãs. Não é esse o caso. Mas, como ele mesmo responde, né, a essa pergunta retórica, quanto à primeira hipótese da homenagem, somos os primeiros a reconhecer que o convertido de Damasco não necessita de nossas mesquinhas homenagens. E o nosso objetivo, portanto, é sim apresentar, antes de tudo, a figura do cooperador fiel na sua legítima feição de homem transformado por Jesus Cristo e atento ao divino ministério. Paulo de Tarso teve a grande reviravolta que ele mesmo soube empreender de superar o imenso abismo, como o próprio Emmanuel vai falar mais na frente aqui nesse prefácio, que havia entre ele e Jesus. Paulo de Tarso houvera caído em si. Ele houvera se dado conta, com extrema lucidez, que toda a sua vida farisaica, tão presa aos costumes do judaísmo, tão fiel que ele houvera sido aos costumes do judaísmo, até aquele momento, até o momento em que ele cai de joelhos às portas de Damasco
em que a cegueira psicológica e espiritual toma conta de si, e Jesus aparece para ele e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, naquele momento, percebe que toda a sua intolerância, intransigência, na verdade, era um movimento de estar estafado em relação ao próprio orgulho farisaico e ao próprio proceder. Ele percebe naquele momento que uma mudança de conduta não era apenas importante, mas era necessária para dar um novo rumo à sua vida e aproveitar, converter, direcionar toda a sua força, toda a sua libido, toda a sua energia criadora para ser o maior divulgador do Evangelho de todos os tempos. Jesus via esse potencial, acreditava nessa força de Paulo de Tarso antes do próprio despertamento do discípulo. E a obra Paulo e Estevão fala do primeiro mártir do Evangelho, Estevão, fala de um amor puro e sincero, legítimo entre ele e Abigail, e fala do grande poder transformador que o sincero amor e que um coração purificado pode lograr, não apagando magicamente todas as nódoas, todos os erros, todos os equívocos. Paulo soube resgatar com extrema coragem, mesmo sentindo dilacerar as suas carnes com o próprio espinho que ele carregava, para que não me exaltasse nas manifestações e nas exaltações do divino, como ele escreve em uma de suas epístolas. Então a história Paulo e Estevão é uma prova contundente que não importa em que patamar nós estejamos, seja de equívoco, seja de júbilo, seja de acertos, a qualquer momento que nós quisermos, nós podemos empreender uma nova marcha, uma nova direção pela nossa vontade. A nossa vontade é o maior poder construtor dos nossos próprios destinos que temos, porque Jesus empoderou o ser humano quando ele propalou o seu amor à autonomia. Ele deu a nós a liberdade de ser o que nós quisermos. Ele deu a nós a oportunidade do livre-arbítrio e conferiu a nós a responsabilidade por nossos atos. E é sobre isso que fala a obra Paulo e Estevão. E aí Emmanuel continua dizendo: é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre num esforço incessante. Quantas lutas Saulo não teve que enfrentar? Ele não teve a oportunidade de refazer o caminho com o esquecimento do passado, como nós temos com a reencarnação. Ele precisou voltar para o convívio e para o olhar condenatório de todos aqueles que houveram sido seus confrades na época que ele era doutor da lei. Ele precisou ser espicaçado pelo próprio Pai que lhe deu as costas. Ou este Cristo, ou eu, seu próprio Pai, quem é que você escolhe? E ele naquele momento, copiando Jesus, na passagem que ele estava reunido com seus discípulos e alguém o chama à porta: Mestre, aí está sua mãe e seus irmãos. Jesus, num exemplo ímpar de honra, como Joana de Ângeles vai falar na obra Jesus e a Atualidade, diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele momento, Jesus tem a oportunidade de provar que a honra é o resultado de nossas próprias escolhas. E nem sempre elas serão fáceis. Nem sempre elas terão ressonância no contexto em que nós estamos inseridos. Nem sempre nós teremos a aprovação daqueles que comungam conosco da marcha.
Muitas vezes nós seremos rechaçados, nós seremos reprovados, seremos condenados por ter uma atitude que aos olhos do mundo é reprovatória. Mas aos olhos de Deus, nós estaremos crescendo? Esta é a grande pergunta. Esta é a grande questão. E é esta briga que nós temos que comprar. Quantos combates internos Saulo não precisou passar quando ele reencontra a noiva morrendo em seus braços, tomado de ódio? Quem é este Ananias que fala de um amor de Jesus, de um carpinteiro de Nazaré para minha noiva querida? E que ele segue resoluto para Damasco para perseguir cristãos, não para se tornar o convertido. Então, a história de Saulo é uma história arrebatadora. Ninguém que tenha lido, que tenha compulsado as páginas de Paulo e Estevão, pode se dizer a mesma pessoa. Esta obra tem um poder transformador sobre nós. E a cada vez que nós temos condições de ler de novo, esta, salvo engano, é a terceira vez ou quarta que eu leio esta obra, devido às nossas passagens, às nossas experiências de vida, há um significado completamente diferente e especial. E Emmanuel continua dizendo que, para uns, Paulo foi um santo por predestinação, a quem Jesus apareceu em uma operação mecânica da graça. Para outros, foi um espírito arbitrário, absorvente e ríspido, inclinado a combater os companheiros com vaidade quase cruel. Nós não podemos ter uma ótica extremista para analisar Paulo de Tarso. E nós não podemos considerar que o que houve às portas de Damasco foi um milagre e que Paulo de Tarso foi um agraciado de Jesus que recebeu aquele momento revelador. Deus não faz predileção de pessoas. Portanto, cada um de nós não tem senão aquilo que é necessário para a nossa renovação íntima, para a nossa transformação e para a nossa evolução. Paulo de Tarso não recebeu nada de mão beijada. Pelo contrário, ele precisou lutar e venceu cada batalha interna e exterior por sua própria força e coragem. O símbolo da obra Paulo de Tarso, como é o símbolo de cada passagem e ensinamento do Cristo, é o trabalho, é o esforço íntimo. E o testemunho de Paulo é um testemunho ímpar. Mostra a força que nós temos que empreender para cada batalha interna. Portanto, Paulo de Tarso não foi nenhum santo. Ele teve uma conduta cruel. Ele foi um criminoso. E se nós tivéssemos a condição de descortinar o nosso passado de sombras, porque nós não temos sequer a condição de conhecer todo o mal que há dentro de nós mesmos. Saulo, pelo menos naquela existência, teve. Ele teve condição de perceber a maldade que ele foi autor. E ao invés de descambar numa depressão sem precedentes, de descambar no suicídio, ele reconhece o erro e deseja mudar. Com a mesma força que ele utilizou para perseguir cristãos de forma intrépida, ardilosa, criminosa, cruel, ele utilizou a mesma força para levar o evangelho aos quatro cantos do mundo, sem dormir, sem comer, andando e cumprindo milhares de léguas todos os dias, sem querer descansar, incansável. Então é este o Paulo de Tarso que nós queremos mostrar aqui, porque é este o Paulo de Tarso que Emmanuel mostra nessa obra formidável. Todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. Todos nós somos missionários aos olhos de Deus, porque todos nós nos incumbimos da missão de dirigir as nossas próprias vidas, e isso não é pouca coisa.
com todas as distrações que nós temos no mundo terreno, com todos os convites reiterados a viver uma vida de epiderme, de uma vida puramente sensorial, nós que nos dedicamos minutos que seja por dia de refletir sobre a verdade de Deus em nós, nós já estamos no lucro. E se nós, além de refletir esses momentos, tentamos nas nossas ações, nos nossos pensamentos, sempre exercitar a verdade, exercitar os ensinamentos divinos em nossa própria vida, nós estamos seguindo um caminho bem-sucedido. Então nós não precisamos nos tornar mártires, como foram estes do cristianismo dos primeiros tempos. Talvez nós não tenhamos sequer robustez moral para um testemunho desse tipo. Será que se nós fôssemos apedrejados em praça pública por falar de Jesus, nós aguentaríamos ou abjuraríamos? Portanto, cada um tem a cruz que consegue carregar, e também é sobre isso que essa obra fala. E se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu Cristo até o fim de suas tarefas materiais. Paulo de Tarso nos ensina algo muito importante. Ainda que uma pessoa tenha vivido a vida inteira de dedicação ao Cristo, o que vai fazer avultar, fazer essa pessoa crescer aos olhos de Deus é o tamanho do sacrifício, não é o tempo. Então é engraçado como algumas pessoas se vangloriam por ter 30 anos, 40 anos, 50 anos, uma vida inteira dedicados à doutrina A, B ou C. Muito louvável. É um serviço edificante, cristão, de iluminar consciências à luz do Evangelho. Mas o que vai nos fazer crescer é a força, é a vontade, é o querer intenso, o querer interno de realmente se transformar. Porque o grande poder transformador não são as palavras que saem da nossa boca, mas aquilo que está sendo construído no interior dos nossos corações. O que é que a tarefa evangélica tem me feito internamente mudar? Em que os meus pensamentos têm sido alterados cada vez que eu leio uma mensagem edificante? O que nas minhas ações em relação aos meus semelhantes eu tenho modificado? Qual o trabalho, o sacrifício que eu tenho enfrentado? Ainda que eu não tenha uma conduta que é a esperada, que é a ideal, mas qual o sacrifício e esforço que eu tenho perpetrado para controlar, contornar as minhas más inclinações, superá-las e viver algo diferente, viver aquilo que eu prego, aquilo que eu acredito, aquilo que eu estudo. Este é Paulo de Tarso. Porque a partir do momento que ele se converteu, ele não voltou atrás. Ele não voltou para a sua velha vida. Ele manteve-se no seu ideal até o fim. É lógico que ele passou por momentos difíceis, por momentos de desânimo, por momentos de se questionar por que as pessoas não se sentiam arrebatadas pelo verbo que ele tanto propagava. É claro que ele se questionou em termos de produtividade e de utilidade, e a partir daquele determinado momento ele começa não a construir igrejas de pedra, mas a escrever as suas epístolas, para que elas chegassem a todos os lugares de uma forma mais ágil. Como hoje nós temos as comunicações, as telecomunicações à nossa disposição para que a nossa mensagem chegue mais rápido e alcance mais e mais corações. Como é, por exemplo, a internet. Que uso nós estamos fazendo destes recursos? É sobre isso também que fala a obra Paulo e Estevão. Portanto,
Paulo de Tarso foi muito mais que um predestinado. Ele foi um realizador que trabalhou diariamente para a luz. É isso que vai nos diferenciar do nosso passado de sombras. Qual a força da nossa usina para fazer luzir o nosso espírito? O quanto de vontade nós empregamos para mudar de conduta? Não importa a situação em que nós estejamos, se é muito difícil, se é pouco difícil, se é pouco sacrifício, se é muito sacrifício. Qual a nossa dose de vontade para fazer diferente? Será que nós estamos nos deixando levar pela preguiça e pelo amolentamento? Ou nós estamos sendo guerreiros e bravos o suficiente? Entre ele e Jesus havia um abismo que o apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora e constante. Qual o abismo entre cada um de nós e Jesus, amigos? Qual o abismo que há entre nós, espíritos imperfeitos, e um espírito puro? Um abismo de milênios. Milênios de ascensão espiritual que também nós precisaremos vencer. Não com decênios de luta nesta encarnação, também com elas, mas com muitas e muitas encarnações que com certeza ainda hão de vir. E para que nós possamos merecer essas lutas por vindouras, é necessário nós honrarmos a luta de agora. Ninguém espere viver a vida com facilidades agora, desejando reparar numa próxima aquilo que deveria fazer neste momento. Nós não podemos ser procrastinadores. Nós precisamos honrar as oportunidades que a vida nos traz com uma luta sensivelmente bem vivida a partir de agora. Sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. Esta frase, para mim, é mais emblemática desse prefácio. Veja, se nós conseguimos inferir como que teria sido a vida de Saulo junto a Estevão e Abigail, se ele não tivesse levado Estevão a julgamento, se ele não tivesse feito o que fez, matado Estevão, como Saulo não teria sido feliz? O lar que ele teria construído ao lado de Abigail, os filhinhos que eles teriam tido, que teriam florido a sua vida. Se ao invés de se revoltar, de se rebelar contra os ensinamentos cristãos, Saulo tivesse simplesmente assentado resignadamente, como Abigail costumava dizer: Saulo, você costuma falar que eu sou o coração da sua razão, da sua cabeça, do seu raciocínio. Se Saulo também tivesse sido um pouco mais coração, que maravilhas esses três não teriam construído. Mas Saulo escolheu. Não necessariamente o caminho mais fácil, mas ele escolheu o caminho que escolheu e teve a responsabilidade de seguir até o fim e de se transformar. E ele, é o que Emmanuel vai dizer, não teria se convertido do homem que se converteu não fosse o seu espinho na carne. Há muitas elucubrações com respeito ao que seja esse espinho que Paulo fala na sua epístola. Alguns dizem que é a virilidade, que ele não pôde realizar, porque depois da morte de Abigail decidiu manter o celibato e não se consorciar com nenhuma outra mulher. Outros especulam que o espinho na carne foi a culpa, por ter sido perseguidor de cristãos, por ter massacrado e mais tarde ter se convertido ao próprio cristianismo. Outros pela morte de Estevão e pelo sentimento de remorso que toma conta dele naquele momento e ele dá as costas a Abigail no momento em que ela mais precisava dele. Enfim, pode ser um conjunto de tudo isso. A verdade é que se não
tivesse existido Estevão, e sem o suporte espiritual mais tarde de Estevão e Abigail em relação à peregrinação que Paulo faz na terra, com certeza Paulo não teria sido quem foi. A contribuição de Estevão e de outras personagens dessa história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. E para verificar a amplitude desse conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, procurou a companhia de 12 auxiliares a fim de empreender a renovação do mundo. Nós acreditamos que quando Emmanuel se refere à lei de cooperação, antes de mais nada ele quer nos lembrar dos mandamentos. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Quando Jesus institui amar ao próximo como a si mesmo, como um mandamento, ele quer dizer muitas coisas, dentre elas que nós precisamos do outro para nos reconhecer. Nós podemos crescer intelectualmente sozinhos, mas nós não podemos desprezar, desconsiderar o papel do outro no nosso engrandecimento pessoal. Então a lei de cooperação é uma lei natural, é uma lei divina, é uma lei que rege todos os nossos destinos, porque nós estamos encarnados para saber como nos relacionar com as pessoas. Inclusive, o relacionamento que nós temos para com o outro nos mostra o relacionamento que nós temos para com a divindade e para conosco. Se nós queremos medir o grau de amor que nós temos para com Deus, vamos medir o grau de amor que nós temos para com o outro, porque é uma só e a mesma coisa. Allan Kardec fala sobre isso no capítulo 17, Sede Perfeitos, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Emmanuel finaliza então o prefácio dizendo assim: oferecendo, pois, este humilde trabalho aos nossos irmãos da terra, formulamos votos para que o exemplo do grande convertido se faça mais claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo possa entender quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus Cristo. Amigos, quando a espiritualidade, diz a Kardec, coloca na capa de O Livro dos Espíritos a cepa divina, ela é um emblema do trabalho do Criador, não é à toa. Que nós nos debrucemos na literatura espírita, muito bem. Amai-vos e instruí-vos, disse o codificador. Mas nós precisamos trabalhar e sofrer por amor ao Cristo. E esse trabalhar e sofrer por amor ao Cristo não é exatamente ou não é apenas subir numa tribuna, falar dos ensinamentos do Mestre e receber os olhares inquisidores, receber o olhar de reprovação, receber a calúnia, a difamação, receber o olhar torto, receber muitas vezes as pedradas morais. Não, não é isso. O maior trabalho e sacrifício é nosso. É de nós conseguirmos vencer o nosso próprio ego. Cada um de nós temos os nossos próprios desafios que precisamos enfrentar. Seja dentro de casa, na família, com um parente difícil, com um desafeto gratuito. Seja na relação conjugal, uma relação que às vezes é provacional. Seja pelo fato dos nossos familiares não aceitarem a nossa decisão, seja de orientação sexual, seja dentro da própria religião, seja porque nós decidimos formar um lar que não segue os padrões convencionais e alguém ou mais de uma pessoa na nossa família não concorda e nos vê com desaprovação. Seja desafios profissionais, nós estamos num período de crise econômica sem precedentes, os níveis de desemprego alarmantes. Então isso também é um grande desafio, uma grande prova de fé nos dias atuais. Seja uma grande perda de um ente querido que mexe conosco, né, que nos causa aquele sentimento de saudade. Seja uma prova afetiva de alguém que nós amamos muito
e que não nos ama, de um filho que nos paga com ingratidão. Enfim, todos nós temos os nossos desafios. Mas o que é que nós estamos fazendo com esses desafios? Nós estamos dormindo numa cama ou num estado de torpor? Ou nós estamos aproveitando as lições que aquele testemunho tem a nos dar? Porque foi isso que Paulo de Tarso fez. Ele não passou os dias da sua vida sob uma sombra de árvore dormindo. Ele pegou todo aquele sentimento, todo aquele seu passado infamante, enfrentou anos num deserto físico, emocional e psicológico, para mais tarde derramar bênçãos sobre quem não tinha nenhuma base dos ensinamentos cristãos, os gentios. E nós, com o nosso pequeno contributo, estamos fazendo o quê? Estamos com a mão no queixo? Ou arregaçamos as mangas e vamos à luta, às nossas lutas internas? Paulo de Tarso é um grande exemplo para todos nós. Então eu espero que essa mensagem tenha sido de alguma sorte útil e clara. Esta é uma obra fabulosa, que eu tenho a ousadia de tentar devassar minimamente para suscitar em quem ouça a vontade de ler e de digerir esses ensinamentos, para que a gente possa internalizar e viver cada passo, sorver cada aprendizado e desenvolver na nossa vida num exercício diário e incessante, como Paulo logrou fazer. Que Jesus nos abençoe, muita paz a todos e até a próxima, se Deus quiser.